Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Cavalcante falando, e hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos sobre a resolução de exercícios envolvendo análise combinatória. Já postamos o primeiro vídeo no canal, quem não assistiu ainda corre lá que dá tempo, e hoje a gente vai para o segundo módulo com esses exercícios. Então sem demora, vem comigo! Bom, galerinha, então lá, questão 1. Para formar uma equipe de trabalho, uma empresa realizou um concurso para preenchimento de vagas em seu setor de informática, sendo 2 vagas para analista de sistema e 3 para técnico. O primeiro colocado no cargo de analista de sistema terá a função de coordenador da equipe e os aprovados no cargo de técnico terão funções idênticas. Todos os aprovados no concurso serão chamados juntos, independente da classificação de cada um. Inscreveram-se 5 pessoas para concorrer ao cargo de analista de sistema e 6 pessoas ao cargo de técnico. Então, o número máximo de maneiras distintas que essas 5 vagas podem ser preenchidas para formar uma equipe de trabalho pelos candidatos é. Então, galera, nota o seguinte aqui, ó, tem algumas informações interessantes aí no problema. Primeiro, é que nós temos o cargo de analista de sistema, tá? Nós temos o cargo de analista. E para esse cargo de analista foram inscritos, né, 6 pessoas se inscreveram. Aliás, 6 pessoas não, 5 pessoas concorreram a esse cargo de analista. E aí nós temos o cargo também de técnico. E aí sim, para o cargo de técnico, 6 pessoas se inscreveram. Para o de analista, essas 6 pessoas se inscreveram visando 2 vagas, onde um primeiro colocado ele vai ser coordenador da equipe. O de técnico foram 3 vagas, onde os cargos aqui, as pessoas vão atuar, né, com funções idênticas. Então, não há uma distinção de cargos aqui para os técnicos. Tranquilo? Primeira coisa que você tem que pensar aqui, ó. Analisando os cargos de analista. Suponha, gente, que João seja o primeiro colocado e Pedro. Se eles se classificarem dessa forma para o cargo de analista, João vai ser o coordenador e Pedro vai ocupar outra vaga. Concorda comigo? Agora, se a classificação for Pedro primeiro e João depois, Pedro vai ser o coordenador e João vai ocupar a segunda vaga. Tranquilo? Então você veja que mesmo pegando as mesmas 2 pessoas, dependendo da ordem de classificação deles, eles vão ocupar cargos distintos. Então, nesse caso, a ordem é importante. Para os analistas, a ordem é importante. Para os técnicos, se você prestar atenção, não. Por quê? Porque como são 3 vagas, se vai Marcos, Carlos e Bruno para essas 3 vagas, ou se vai Bruno, Carlos e Marcos, Bruno, Carlos e Marcos, ou se vai Carlos, Bruno e Marcos, por exemplo, não importa a ordem, os 3 que vão ocupar o cargo é Bruno, Marcos e Carlos da mesma maneira. Então, nesse caso, para os técnicos, a ordem não é importante aqui, tá certo? Ordem não importa. E para os analistas, ordem importa. Aí você pode estar se perguntando o seguinte, tá, professor, e qual é a relevância disso para o problema? Se você lembrar um pouquinho, ó, quando a ordem é importante, quer dizer, a ordem importa, sim, ela é importante. Então, no final da minha continha, eu não divido por nada, pelo fatorial do número de escolhas. É só aplicar o PFC, puro e simples. Beleza? Agora, quando a ordem não importa, no final eu tenho que dividir pelo fatorial de escolhas, para excluir essas possibilidades onde eu estou pegando as mesmas 3 pessoas, numa ordem diferente, o que para o cargo de técnico não muda nada. Tranquilo? Então, para resolver, ó, ficaria assim. Não são 5 analistas que estavam concorrendo às vagas, então, para o cargo de coordenador, eu tenho 5 pessoas à minha disposição.
Uma vez escolhido o coordenador, me sobram 4 pessoas para o próximo cargo, né, para a próxima vaga, perdão. E aí 5 vezes 4, aplicando o PFCO, me dá 20 maneiras. Para o cargo de técnico, eu tinha 6 para a primeira vaga. Uma vez escolhido o candidato que vai ficar na primeira vaga, eu tenho 5 pessoas para a segunda vaga. Uma vez escolhido o candidato da segunda vaga, me sobra 4 pessoas para a terceira vaga. E aplicando o PFC aqui, ó, 5 vezes 4, 6 vezes 5 vezes 4 vai dar 120. Só que aqui, como a ordem não importa, eu tenho que lembrar de dividir o resultado final pelo fatorial, né? Como foram 3 escolhas, eu divido isso aqui por 3 fatorial. Então ficaria aqui, ó, 120 dividido 3 fatorial, a gente sabe que é 6, beleza? Então 120 dividido por 6 dá 20 também. Uma outra maneira que você poderia fazer, ó, de maneira mais rápida, se você lembrar que 6 fatorial, ou melhor, se você lembrar que 3 fatorial vale 6, então você podia cortar aqui, ó, 3 fatorial com o 6 aqui, ó, sobra 5 vezes 4, dá 20 do mesmo jeito, beleza? Professor, o que é que eu faço com esse 20 que deu no técnico e esse 20 que deu no analista? Eu somo, multiplico. Você há de concordar comigo que a questão foi boazinha, ó, e nas alternativas ela já resolveu esse problema para você, né? Então não tem como eu somar que o resultado é 40, eu não tenho lá nas opções. Mas se você ler o probleminha direito, você vai perceber que eles estão preenchendo cargos, né, de analistas e técnicos. E a gente já viu que esse E aqui é o conectivo do princípio multiplicativo, né? Então você multiplicaria esses resultados, ó, 20 do analistas, 20 do técnico, o E é o princípio multiplicativo, então 20 vezes 20 dá 400, que é a letra B de bola. Belezinha? Questão 2. Questão 2 ele diz o seguinte, ó, quantas soluções inteiras não negativas existem para a equação x mais y mais z igual a 6? Então você pode estar se perguntando aí, professor, mas na análise combinatória, o que é que tem a ver a análise combinatória com a solução de uma equação linear? Galerinha, tudo a ver, ainda mais porque ele diz no enunciado aqui uma coisa interessante, ó, diz que as soluções são inteiras e não negativas. Ou seja, ele está me dizendo aqui que o resultado para x, para y e para z, os valores que x, y e z vão ocupar, são valores inteiros e não são valores negativos, quer dizer, é do zero para frente, beleza? Então, resolver essa equação é descobrir um valor para x, y e z que dê 6, que satisfaça essa equação, né? Satisfaça a igualdade. Então, você concorda comigo que eu poderia dizer aqui, ó, que x vale 2, y vale 1 e z vale 3. Você concorda que isso aqui é uma solução possível para essa equação? Outra solução possível para ela aqui, você poderia dizer que x vale 1, que y vale 1 e que z vale 4. Seria uma outra solução possível. Beleza? Uma terceira solução possível, ó. Você poderia dizer para mim que x vale 3, que y vale 2 e que z vale 1. Também uma solução que atende essa daí. E tem várias outras, tá certo? Agora, o que isso me ajudaria a resolver esse problema? Galera, pense nessa solução de uma outra maneira. Vamos trazer ela para algo mais concreto. Vamos pensar aqui que eu tenho 6 bolinhas e tenho que dividir em 3 partes essas bolinhas. Tranquilo? Então essa primeira solução aqui, ó, eu poderia representar ela assim, ó. 2 bolinhas sendo x, uma bolinha o y e 3 bolinhas o z. É uma forma de eu representar essa solução. Essa segunda solução eu poderia botar assim, ó. Uma bolinha para o x, uma bolinha para o y e 4 bolinhas para o z. Essa terceira solução poderia ser assim, ó. 3 bolinhas para o x, 2 bolinhas para o y e uma bolinha para o z. Beleza? E se você analisar com carinho aqui, ó, em todas as soluções, eu tenho sempre, ó, 6 bolinhas e 2 barrinhas. E o que muda de uma solução válida para outra é apenas a posição dessas bolinhas e dessas barrinhas. Quer dizer, isso me remete a um problema de
Permutação, onde a solução difere. Uma solução difere de outra, quer dizer, um agrupamento difere de outro pela ordem de seus elementos. É uma permutação com repetição. Então, para quem não lembra da expressãozinha, a gente diz assim, ó, permutação de N elementos com repetição de X, de Y e de Z, ou de A, de B, de C, enfim, essas letras aqui podem mudar de professor para professor. Então, a gente diz que isso aqui é N fatorial dividido por X fatorial vezes Y fatorial vezes Z fatorial. N é o total de elementos que eu tenho, no nosso caso é 8, porque eu tenho 6 bolinhas e 2 barrinhas. X, Y, V e Z é a quantidade de vezes que cada elemento desse se repete. Nesse nosso exemplo, como a gente só tem 2 elementos sendo repetidos, bastaria aqui na nossa fórmula X e Y, o Z nem precisaria, tá? E aí, professor, como é que fica essa solução aí? Ó? Ficaria o seguinte, ó. Permutação de 8 elementos, com repetição de 6 e repetição de 2, seria 8 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 2 fatorial, tá? O 8, eu vou e desenvolvo ele até chegar no 6 fatorial. Por quê, professor? Porque aí, ó, já vejo que eu posso simplificar esse 6 fatorial com esse 6 aqui de cima. 2 fatorial, a gente sabe que é 2 vezes 1, que é 2, certo? E aí a minha conta, então, ficaria assim, ó. 8 vezes 7 dividido por 2, que é 56, dividido por 2 vai dar 28. Tranquilo? Então, pessoal, se você ficou com alguma duvidazinha, posta nos comentários, dá um pulinho no canal Matemática JC, se inscreve, que nós temos um encontro marcado no terceiro vídeo dessa série. Belezinha? Valeu!